Vamos lá, pessoal? Boa tarde, né, novamente aí a todos. Agradecer já inicialmente a presença, né, de todos vocês que estão aqui com a gente, né? Já de antemão, já justificar aqui com vocês, né? Uma das nossas reuniões aí que a gente teve um cancelamento, mas a gente conversando aí e observando melhor a organização, a gente preferiu fazer uma reestruturação aí, né, do nosso cronograma, para que hoje a gente pudesse manter a nossa reunião, né, e pudéssemos aí fechar 2 pontos em uma reunião só, ao invés de uma reunião que a gente teria separada para cada um dos itens que estão aí na nossa pauta de hoje, né? Então, antes de mais nada, agradeço a todos, já peço desculpas aí, né, em função aí da pequena alteração aí no nosso cronograma, e gostaria aí já de antemão, de já pedir para a Isabel, para a gente poder iniciar aqui a nossa reunião, fazer a apresentação aí da síntese da segunda reunião, Isabel, para a gente poder apresentar para todos, para a gente poder fazer a aprovação aí da ata e já dar início já aos itens da pauta da nossa reunião de hoje. Você quer que eu apresente, Isabel, ou você apresenta? Sandra, a síntese ela já foi encaminhada com... Eu não sei se você está vendo, ela está passando ela. Sim. A síntese ela já foi encaminhada com antecedência, né? Uhum. Não recebi nenhuma contribuição de nenhum. Certo. Todos tiverem acordo e ninguém tiver contribuições, é só colocar em aprovação. Certo, eu gostaria só de fazer um adendo aqui, que de acordo com as contribuições depois posteriores que nós tivemos até do professor Lísias, a gente fez alteração aí no último momento aí, né, no plano de trabalho, ele fez uma contribuição com o questionário nosso aí, nós fizemos as alterações, né, Isabel, para depois passar para vocês já mandarem aí o questionário já dentro, né, das colocações aí do professor, que eram muito procedentes, e então esse novo plano de trabalho que a gente está apresentando aí, ele já é com as alterações e com todas as contribuições que o grupo apresentou na reunião, certo? Só para poder fazer essa colocação aí. Então, se ninguém tiver nenhuma colocação ou mais nenhuma solicitação com relação à ata da nossa segunda reunião, nós vamos permanecer aí do jeito que nós estamos. E vamos passar para o próximo item da pauta. Aprovado, então? Bom, então vamos passar para o segundo item da pauta aí da nossa reunião. Eu não sei qual foi a ordem, eu me esqueci aqui da ordem que você colocou, Isabel, com relação à ordem. Eu não sei se você colocou o relatório da visita ou o resultado da pesquisa primeiro. Você colocou o relatório da visita? Exato. Isso. Então, eu vou fazer a apresentação para vocês, né, do relatório da visita que nós, né, vários de nós aí pudemos estar presente aí lá em Ibiá, né, para a gente conhecer o viveiro que foi implantado lá pela própria ABA, para a gente conhecer a estrutura do viveiro, identificar o funcionamento, verificar os principais desafios, as principais mudanças aí, ou talvez obter as contribuições necessárias para nós, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu... Parece aí que está aparecendo para vocês, pessoal? A planilha? Ainda não, Sandra. Para mim, vamos ver. Foi ou não? Ainda não. Peraí. Sua câmera tá aberta? Deu certo.
Agora deu certo? Deu. Apareceu aí? Deu. Então vamos... Ai, gente, eu tô apresentando o negócio errado. Eu tô apresentando, olha, eu tô apresentando o questionário, não é isso? Peraí, desculpa. Mais uma vez. Na verdade, é essa. Apareceu aí, Isabel, o relatório? Confirma aí para mim, por favor. Ainda não, Sandra. Tenta fechar, parar a apresentação. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Peraí, só um segundinho. Esse. Pronto. Agora eu acho que foi. Ok, pessoal? Apareceu aqui. Então, vamos lá. Então, nós fizemos, né, no dia 16/9, nós fizemos uma visita, então, técnica, no viveiro que foi implantado pela Abra na cidade de Ibiá, né? E estavam presentes, né, na nossa visita o Tiago, do IEF, o Celismar, do DEMAI, a Neila da ABA, o professor Dr. Lises, da UFO, o Tiago, né, daqui da Prefeitura de Araguari, que foi com a gente, mais a Poliana, eu, a Isabel e a Sandra também da ABA. Acho que eu não esqueci ninguém, não. Correto? Então, vou descrever aqui para vocês, né? E quem estava presente aí, que eu vi que o Tiago, se eles estão presentes aí, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma correção, eu já posso fazer aqui imediatamente no relatório, ok? Então, no dia 16/9, os membros do GT efetuaram uma visita técnica ao viveiro de Ibiá, a fim de buscar subsídios para a elaboração do relatório final do GT, Viveiros. Além de conhecermos a infraestrutura existente, pudemos efetuar vários questionamentos que nos permitiram fazer melhores apontamentos, que nos permitirão, né, fazer melhores apontamentos para o Comitê CBH Araguari. Dentre os vários questionamentos levantados, temos: como é feita a obtenção das sementes para a produção de mudas? Então, o pessoal lá do viveiro nos respondeu que em Ibiá, a prefeitura monitora os locais de plantio, efetua um mapeamento das matrizes nas próprias propriedades rurais, né, que vão, inclusive, no próprio viveiro buscar essas mudas, e que normalmente são essas matrizes que fornecem as sementes. Algumas vezes, os próprios produtores levam as sementes para o viveiro. Além disso, segundo eles, normalmente o IEF também fornece sementes, mas eles também apresentaram para a gente que no último ano eles não tiveram, né, nenhum fornecimento do IEF e eles também tiveram muita dificuldade na obtenção de sementes em virtude das matrizes que não estavam em produção, né, não tiveram uma boa produção aí de sementes no último ano. Esse foi um primeiro questionamento que a gente fez lá. Aí, a segunda questão é quanto à infraestrutura observada no local, né? Nós verificamos que eles possuem um espaço administrativo, sanitários, local para armazenamento de sementes e almoxarifado, uma varanda, né, coberta para manuseio de sementes, uma mesa de triagem na área externa para separação das sementes e ainda uma área com sobrite de 50%, um sistema de irrigação aéreo e de chão que garante toda a umidade da área. Isso é informação com relação à infraestrutura que a gente observou lá no local. Outro fator que a gente observou foi que as mudas lá são plantadas em saquinhos, são distribuídas em canteiros, né, sobre brita e lona. As sementes são armazenadas apenas em sacos plásticos, né, não tem nenhum condicionamento específico, nem controle de temperatura no ambiente. Quanto ao manejo das sementes e as práticas fisiológicas, por exemplo, para quebra de dormência, informaram que fazem apenas as práticas mais simples, como, por exemplo, o uso de esmeril, lixa e quebra de dormência com água quente, né, por choque térmico. E aí a gente também questionou, né, sobre a questão da capacidade produtiva do viveiro. Então, eles nos responderam lá e nos mostraram que o viveiro deles possui uma capacidade para a produção de 240 mil mudas, ano, né? Sendo que atualmente eles estão trabalhando apenas com 50 mil mudas. E aí a gente levantou principalmente as principais dificuldades que eles teriam para apontar para a gente com relação ao funcionamento do viveiro. Então, eles levantaram para a gente a falta de ergonomia, né, na própria estrutura do viveiro, que tem levado, por exemplo, ao afastamento de vários funcionários,
devido a problemas de coluna, a falta de recursos financeiros e de pessoal para garantir a manutenção do viveiro, principalmente nos períodos de transição entre governos, a saída de plantas, que às vezes é lenta, né, o que provoca o enraizamento das mudas no solo, ou seja, a demanda não é tão grande quanto a oferta, o que também foi relatado por outros viveiros, né, como o de Uberaba e Uberlândia, né, Uberaba, essa informação foi fornecida para nós pelo pessoal do DEMAI, né, os recursos para aquisição de insumos também, às vezes, são precários, a disponibilidade baixa de sementes, que também seria uma outra dificuldade, e a ausência de um banco de sementes regional para garantir a variabilidade de sementes. Então, essas foram as principais dificuldades apontadas pelo pessoal lá do viveiro de Ibiá. Uma outra pergunta que a gente fez para eles foi com relação se existe algum tipo de contrapartida dos beneficiários, né, dos produtores que recebem a doação das mudas. Então, segundo eles, não há qualquer custo, né, para o produtor. Às vezes os produtores levam sementes, mas eles não têm nenhum tipo de obrigação, ou também fazem doação de insumo, mas não há qualquer tipo de obrigatoriedade com relação a essas contrapartidas. E aí, né, nós tivemos a colocação, né, dos outros participantes lá envolvidos numa roda de conversa que nós fizemos lá no próprio viveiro. E aí a gente, dentre essas colocações, foi a produção de mudas limitada por alguns viveiros do IEF, como o viveiro, por exemplo, de Uberaba, né? O pessoal do DEMAI levantou essa informação lá para nós. As dificuldades impostas pela própria legislação que dificulta a recuperação de áreas, né? Que é uma série de restrições legais aí que às vezes dificultam esse processo. O plantio em saquinhos, que requer a mão de obra maior, assim como uma maior quantidade de insumos também, sem contar a questão ergonômica, né, que já foi levantada anteriormente. Os substratos encontrados no mercado, que são insuficientes também do ponto de vista nutricional, sendo necessário enriquecimento desse tipo de substrato. A colocação de que o ideal para a implantação de um viveiro seria em tubex, preferencialmente 290 ml, devido à facilidade, né, no manuseio desses tubex, e também do tempo de vida útil da muda ser igual a de uma plantada em saquinho. O pessoal também colocou a necessidade de uma parceria com a ABA, se possível, para garantir recursos para a manutenção dos viveiros implantados. Eu penso que esse pode ser um apontamento que nós, enquanto, né, o grupo GT Viveiros, a gente pode fazer, inclusive para a ABA, né, e se pensar num próprio planejamento, né, colocar essa questão, que hoje não está previsto, né, no que nós temos que trabalhar aí, a necessidade de implantação de programas de recuperação de áreas degradadas, né, no caso principalmente das APPs, para que a produção de fato seja consumida, né, porque há relatos de viveiros, inclusive do próprio IEF, em que há mudas ociosas, né, onde o pessoal tem muita muda e as pessoas não buscam essas mudas, né, então não tem uma saída. Em Uberlândia, o DEMAI informou, né, que teve que, inclusive, ir atrás do produtor, né, ele teve um projeto e ele praticamente teve que, tipo, dar tudo prontinho, né, para o produtor levar, plantar, executar, fazer tudo para que o produtor aceitasse, inclusive, essa recuperação diária. Um outro questionamento, uma outra colocação que foi feita é que os salários dos viveiristas, né, eles precisam ser atrativos, além das dificuldades, né, que também são colocadas dentro do regime estatutário. Se a gente for pensar, todos nós, enquanto órgãos públicos, na maioria dos casos, o regime ele é um regime estatutário, né? Então, isso é um pouco mais complexo da gente pensar em trabalhar, mas, pelo menos, que o salário seja um pouco mais atrativo. As sugestões referentes à infraestrutura, que nós colocamos lá na nossa roda, seria o uso, né, de postes de polietileno ou de concreto para a confecção da parte, principalmente da parte de sombrejo do viveiro, porque eles possuem uma maior vida útil que os postes de eucalipto. E nós entramos também numa discussão sobre a questão da localização do viveiro a ser gerido pelo IEF, né, e foi colocada, inclusive, a possibilidade do IFTM. Teve uma recomendação de falar com a professora Vera, que inclusive é membro aqui, né?
participante do comitê, também sobre essas possibilidades, e uma vez que o FTM ele atenderia 2 aspectos necessários, áreas de domínio e territorialidade. E aqui também, nesse caso, né, no nosso último encontro, aí depois nós vamos, né, também trabalhar sobre isso, o Tiago ficou de verificar aí juntamente com o seu supervisor essa questão, e depois a gente coloca para isso. Considerar as outras considerações dos participantes também envolvidos aí na visita técnica, que é fundamental a resolução da localidade de implantação do viveiro, né? Aí é aquilo que eu estava dizendo, que foram solicitado ao membro Tiago, representante do IEF. Na construção do viveiro é necessário observar a ergonomia, né? Então, essa seria uma síntesezinha do que a gente concluiu lá. Além de mão de obra qualificada e bem remunerada, o órgão gestor, no caso o IEF, deverá apresentar dotação orçamentária específica para manutenção do viveiro, já que isso não está previsto aí no recurso, né, disponibilizado pela aba. É importante também a construção de um banco de sementes regional com capacidade de armazenamento adequado de sementes, inclusive equipamentos próprios para tal finalidade. O gestor deverá avaliar a possibilidade de estabelecer parceria com os municípios para a manutenção do viveiro ou mesmo para doação de mudas. Que os municípios deverão construir programas de recuperação de áreas degradadas para que a produção de muda corresponda à demanda real, né, e as perdas sejam minimizadas. E aí a gente discutiu, né, sobre vários desses itens e eu tentei montar aqui o que seria uma infraestrutura mínima, básica, para a implantação de um viveiro com a capacidade de mudas em torno de 100 mil mudas ano, tá? Mais uma vez, não sou especialista no assunto, a gente tem membros aqui que têm muito mais especialização nesse sentido, não só especialização, como também experiência, né? Então, isso aqui é uma ideia de tudo que a gente falou lá e o que a gente, vocês concordando que a gente poderia propor para a construção desse viveiro, certo? Então, teria que ter uma área mínima de plantio de sementes com canteiros elevados, para que a gente pudesse garantir a ergonomia, né, em tubetes com tamanho mínimo de 290 ml, sombreamento parcial de 50%, sistema de irrigação aéreo sobre os canteiros brincados, postes com fixação dos sombritos no sistema de irrigação de concreto ou polietileno, uma caixa d'água para irrigação com tamanho e capacidade de 10 mil litros, uma área de espera para mudas maiores, né, que eventualmente tenham necessidade de serem transplantadas para saquinhos, até mesmo porque tem algumas espécies nativas que elas não aceitam que você faça qualquer tipo de transplante, né, a não ser diretamente para o campo. E algumas têm sementes grandes também, que não dá para a gente poder plantar num tubete. Então, a gente também tem que pensar que a gente precisa de uma infraestrutura mínima que seja para poder trabalhar com saquinhos para algumas dessas espécies, né, que tem sementes maiores. Canteiros com altura mínima de 90 centímetros, também um sistema de irrigação aéreo, e nesse caso a área não precisaria ser sombreada, já que seria mais uma área para espera, né, e mais para preparação dessa muda, para ela poder, uma adaptação para ela poder ir para campo. Local para armazenamento de insumos, né, como solo, areia, adubo orgânico, preferencialmente coberto e impermeabilizado, embora é só uma questão de preferencial, mas não é necessário isso, evitando-se principalmente as perdas, né, durante o período chuvoso. Durante o período chuvoso é difícil da gente, se você não tiver um local adequado de armazenamento de insumos, isso pode, você pode ter perdas aí, às vezes até significativas, né, dependendo da forma do local como esse material está armazenado. Um local para triagem de sementes, que seja coberto, com mesa de triagem a 90 centímetros do solo. Um local fechado, coberto, sem umidade, preferencialmente com temperatura controlada para armazenamento de sementes. Um local fechado, coberto, sem umidade, temperatura controlada para testes de germinação e outros tipos de quebra de dormência. Um almoxerifado para armazenamento de equipamentos, EPIs, ferramentas, insumos industrializados, defensivos, dentre outros. Sanitários e vestiários com chuveiro masculino e feminino, né, para atender os funcionários. Uma cozinha ou um refeitório, né, para
para que eles possam ter aí, né, os momentos aí previstos na legislação. Equipamentos necessários para armazenamento de sementes e para otimização de serviços, né, como é o caso da moega, da betoneira elétrica, dentre outros. Bom, foram esses, de acordo aí com tudo que a gente viu, tudo que a gente analisou, que, logicamente, que a gente pode trabalhar isso depois, né, com relação à estrutura de viveiro, mas que no caso aqui eu estou sugerindo como conclusão do caso do viveiro que a gente observou, né, dentre as dificuldades e dentro de todas as conversas que a gente teve lá na nossa visita à IBA. Aí, aqueles, principalmente os que estavam presentes na visita, alguém tem alguma colocação, alguma consideração para poder fazer, alguma retificação? Não? Principalmente o Tiago, que estava presente lá com a gente. E aí, Tiago? Oi, Sandra. Oi, Tiago. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Podem seguir para as outras pautas. Tranquilo, então, Tiago, as colocações aí com relação à visita, alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou de contribuir? Então, acredito que as colocações que você fez, todas as informações que você passou, são suficientes para a gente ter uma noção da situação do viveiro. Ok. Então, podemos passar, então, para a próxima pauta, né? Sim. Então, tá bom. Então, vamos, pessoal, à próxima pauta. Depois eu vou passar isso aqui para a Isabel, ela vai encaminhar para todos. E se alguém tiver mais alguma contribuição, né? Vocês podem depois estar fazendo essa contribuição. Então, eu vou compartilhar aqui agora nós montamos um questionário, né? Encaminhamos para os municípios e a Isabel, né, conseguiu aí organizar esses dados aí, na verdade, né, o programinha já faz isso, e eu dei uma trabalhada aqui na forma de ficar de uma forma mais clara para apresentar para vocês o resultado daquela pesquisa que a gente fez com os municípios, né? Então, a proposta inicial nossa, que foi a primeira atividade nossa enquanto GT, foi nós elaboramos, né, aí um questionário que foi encaminhado aí para os municípios, e esse questionário, ele tinha várias perguntas, né, que nós vamos repeti-las aqui, e os municípios que fazem parte aí da bacia, né, eles apresentaram aí os seus resultados com relação a essas perguntas, né, eles apresentaram aí suas respostas. E eu fiz aqui algumas marcações, né, que eu vou apresentar aí as colocações, para não ter que ficar lendo resposta de um por um, e né, já mais ou menos fazendo um consolidado sobre isso, e gostaria de iniciar colocando o seguinte, aqui nós temos todos os municípios, né, que compõem a bacia, a grande parte deles responderam ao questionário, mas os municípios de Campos Altos, Nova Ponte, Tapira, eu acho que o nome é esse mesmo, Tupaciguara e Uberlândia, eles não responderam ao questionário. Então, bom, subentende-se que se não teve uma resposta de questionário, né, podem ter acontecido várias coisas, mas pode ser também que talvez não seja pertinente para o município, né? Por exemplo, Uberlândia já tem programa, já tem o projeto lá, o programa Buriti, né, que já é, inclusive, com parceria da ABA, então, talvez ele já tenha uma estrutura também de viveiros, então, talvez seja por isso que eles não tenham manifestado nenhum tipo de interesse. Mas os dados que nós temos, que seriam os municípios que a gente teria que trabalhar aí, seriam esses municípios aqui, né, que responderam, no caso, Araguari, Araxá, Ibiá, Indianópolis, Iraí de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre e Uberaba, que foram os que responderam o nosso questionário.
Então, começando aqui, para a gente poder fazer as discussões, a primeira pergunta que a gente fez aqui para os municípios... Oi? É só um esclarecimento. O programa de preservação e recuperação de áreas do DEMAI é da autarquia. Ele não é do município. O questionário ele foi para o município. Então, assim, são coisas aparentemente parecidas, mas são órgãos totalmente distintos. Então, o fato da existência do nosso programa não tem nenhuma influência na questão do município na resposta desse questionário. Estou até checando aqui com a secretária, lá na Prefeitura de Memente, por que não foi. Porque eles encaminharam que iriam fazer a resposta aí. Ok. Obrigada, Celismar. Às vezes a gente confunde isso mesmo, né? É normal, às vezes aqui na Guari a gente faz a mesma coisa, confunde o que é da autarquia com o que é do município. Às vezes é equívoco mesmo, né? Da nossa parte, desculpa aí. Então, realmente, né, não tem nada a ver, mas a gente tem que colocar aí, né, como que o município participou. Algumas informações que a gente tem aqui na planilha, eu acho que elas não são relevantes para uma primeira análise, tipo, né, a data que foi feita a resposta, aqui, logicamente, o nome do município nos interessa, aqui o e-mail da pessoa que respondeu, os telefones de contato, o responsável pela resposta, e a secretaria ou o departamento do município que fez essa resposta, essa pergunta. E aí, para a gente poder fazer um consolidado disso aqui, como eu disse, não ficar analisando, eu vou apresentar para vocês resultados que eu acredito que possam ser relevantes e estão diferentes um do outro, ok? Então, vou me ater a isso, eu fiz uma análise de um por um de cada município e vou apresentar para vocês um consolidado com relação a isso. Então, a primeira pergunta que nós colocamos no nosso questionário é qual a extensão em hectares de APP preservado no município? Então, a maioria dos municípios responderam que ainda não tem essa informação, né, que esses dados são inexistentes, que não é possível responder. Apenas o município de Ibiá fornece isso para nós aqui em hectares, né, que eles possuem 33.115 hectares de área preservada, no caso de APP preservada. E a gente tem aqui, né, eu até tomei essa liberdade, porque a gente, quando respondeu esse questionário, a gente tinha contratado um estudo, mas esse estudo não tinha sido finalizado, por isso eu não tinha informado. Mas como agora eu tenho essa informação, eu até já atualizei esse questionário aqui no caso de Araguari e já coloquei as informações do estudo, né? Então, hoje, considerando apenas a bacia do Rio Araguari, o município de Araguari, ele possui 3.412,43 hectares de APP preservada. Somente relativo à bacia do Rio Araguari. A gente não está colocando a área total, né? Até mesmo porque a gente não tem um consolidado de todas as bacias, já que Araguari tem duas, né, bacias aí, tanto a do Araguari quanto a do Paranaíba. Então, nós não finalizamos ainda todos esses estudos. E o outro município que apresentou essa informação também foi Patrocínio, que informou aqui que tem 64,617 hectares de área de preservação permanente aí preservada no município. A outra pergunta que a gente fez, até para a gente poder entender a nossa demanda, né, essa informação é importante para isso, para a gente entender a nossa demanda, qual que é a extensão em hectares de APP degradada, que seriam aquelas APPs que estariam disponíveis aí, de acordo com a legislação, né, tem faixas diferenciadas de APP, dependendo do trecho, e aí a gente perguntou isso para cada um dos municípios. Não significa que todas essas áreas serão recuperadas ou que os proprietários, diante de qualquer projeto, qualquer estudo, também irão aderir ao projeto e farão essa recuperação, né? Pelo menos não assim, sem nenhum tipo de colocação. Então, a gente, mais uma vez, teve aqui Ibiá, que colocou, né, que eles têm uma extensão de área degradada aproximadamente 4.000 hectares. Os outros municípios, a maioria também colocou que não tem essa informação também. Nós aqui de Araguari conseguimos o levantamento para a bacia do Rio Araguari, nós temos 2.942,25 hectares também de área degradada. E também Patrocínio, que colocou aqui que tem 67,317 hectares de área degradada, né? Então, só com esses 3 municípios, é lógico que a gente não tem uma extensão do todo, de qual que seria, inclusive, a projeção de áreas a serem recuperadas para a gente poder estimar em termos de mudas, né?
mas o que os municípios, somente com a informação que a gente tem dos 3 municípios, a gente ainda não tem informação o suficiente para a gente poder até entender qual que seria a nossa demanda com relação à recuperação de APPs, né? Da bacia. E aí, a terceira pergunta que a gente fez foi quais são, né, as demandas em termos de quantidade de mudas nativas para recuperação de APP em seu município, né? De uma forma bem geral, né? Muitos colocaram isso ao longo de ano, né? O município aqui, Biá, manifestou, a maioria disse que não tem esse levantamento ou que não é possível quantificar, mas a IBA colocou isso, alguns colocaram outras especificações, como é o caso aqui, por exemplo, de Santa Juliana, né? E aqui, nós aqui do município de Araguari, fazendo uma estimativa aqui do tamanho de área degradada que a gente tem, e considerando a hipótese de todas essas áreas serem recuperadas, então isso é apenas a demanda, né? O que seria a quantidade, não significa que realmente é necessário isso tudo. A gente teria aí uma demanda para recuperação aí, prevendo 1.111 mudas por hectare, de 3.269.166,67 mudas, isso no total, sem levar uma colocação ano. Se a gente fosse pensar numa necessidade de demanda, a gente acredita que nós não conseguiríamos trabalhar com mais do que 50 mil mudas ano, ou talvez no máximo 100 mil mudas ano, certo? E também, outro que apresentou aqui, no caso o município de Patrocínio, que apresentou aqui que ele tem uma necessidade de 32 mil mudas, mas ele também não informou para a gente se isso é anos ou é no total, né, de área a ser recuperada, acredito que seja por ano, né, já que a extensão de área dele é bem maior do que a nossa. Então, essa foi a nossa terceira pergunta. E aí, dentro dessa coleta de informações, a gente perguntou se o município possui viveiro horto municipal destinado à produção de mudas. A grande maioria respondeu que não, né, somente os municípios de... Só um minutinho, que eu não decorei todos, não. Somente os municípios de Sacramento, Ibiá, Serra do Salitre, Araxá, Araguari, Uberaba, né? Perdizes e Patrocínio, que responderam aí que eles têm... que eles possuem viveiros, né, para essa finalidade, né, destinado à produção de mudas. Então, nós não temos aí todos os municípios que possuem, só esses outros que possuem. A gente pediu também para que aqueles que têm, eles informarem as coordenadas geográficas, para que a gente pudesse verificar se esses viveiros estão localizados dentro ou não, né, da bacia do Rio Araguari, porque essa é uma exigência aí, inclusive, para colocação de qualquer tipo de... para implantação de qualquer viveiro, né? E aí eu marquei aqui aqueles que forneceram, né, para nós aqui essa informação. Então, são esses aqui que têm as informações aqui referentes, que estão em verde, todos eles apresentaram as coordenadas geográficas. Só que eu não, quero até pedir desculpa, mas eu não tive tempo hábil de conferir todas essas coordenadas para poder verificar se esses viveiros estão localizados ou não, né? Infelizmente, eu só consigo responder de Araguari. Araguari tem 2 unidades, uma pequena, que era uma que a gente pretende expandir e ampliar, que está na bacia, e um outro que não está na bacia. Então, eu só consigo explicar isso. Caso tenha mais alguém aqui de algum município que queira já dar essa resposta, essa informação aqui, ela é relevante para a gente verificar a possibilidade de ampliação ou qualquer coisa nesse sentido, ou até reformas de viveiros, né? Depois a gente perguntou para os municípios qual a infraestrutura que ele possui, a gente citou alguns exemplos aqui, Sombrite, área construída, sistema de irrigação, características dos canteiros, construções para apoio, né, que o viveiro possui. A maioria dos viveiros aqui colocou basicamente, né, Sombrite, água para irrigação, às vezes um espaço, né, uma varanda para lazer, os canteiros, obviamente, né, alguns têm estufas também, né,
Araguari, inclusive, a gente também tem estufa, a gente tem uma outra, em um deles a gente tem uma estruturazinha um pouquinho maior, como um almoxarifado, e nesse local a gente também consegue, a gente atende também sanitários e cozinha. E a gente tem, basicamente, foram essas colocações que todos os municípios, né? Não varia muito, as estruturas elas são muito parecidas aí em todos os viveiros, né? Ninguém tem, pelo que eu li aqui, ninguém tem nada de diferente, né? De uma infraestrutura diferente ou de alguma coisa diferente que de repente a gente poderia conhecer e talvez colocar aí nas nossas propostas, né? É aquela estrutura básica que todos nós já conhecemos de viveiro, certo? Os que estão em branco é porque eles informaram que não tem, né? Se eles não têm viveiro, então, obviamente, que eles não vão responder essas perguntas aqui. Outra pergunta que a gente fez é se o município possui um programa de coleta de sementes, porque a gente viu que uma das dificuldades, né, inclusive aqui, que a gente já imaginava isso, era a obtenção de sementes, né, para a produção. E aí, BIA, né, diz que possui esse programinha. Nós temos aqui também o município de Araxá, que também tem um programa de coleta de sementes, e nós temos aqui o município de Uberaba, que também tem um programa de coleta de sementes e também patrocínio. Todos eles já têm um programinha aí de coleta de sementes. A gente perguntou se tinha responsável técnico, né? Porque em alguns casos a gente tem algumas exigências aí legal, que só um responsável técnico pode assinar. Aí esses mesmos viveiros que responderam sim, alguns não possuem um programa de coleta de sementes, mas possuem responsáveis técnicos, todos eles estão demarcados aqui, os que têm, né? Estão demarcados em vermelho. A próxima pergunta, a gente perguntou se o viveiro não possui viveiro, se ele teria interesse na implantação de um viveiro. Então, aqui a gente tem uma informação interessante, mas que é perfeitamente justificável. Se eu não me engano, esse não aqui é de Uberaba, né? Então, Uberaba já manifestou que não tem interesse, acredita porque ele já tem, inclusive, né? Uma estrutura de viveiro lá, inclusive, do próprio IEF. Então, Uberaba já informou aí que ela não tem interesse na construção de um viveiro. E o outro aqui, que também se manifestou que também não tem interesse na implantação de um viveiro, foi o município de Santa Juliana. Santa Juliana também aqui, ó, se manifesta que não tem interesse na implantação de um viveiro no município. Todos os demais municípios, né, eles manifestaram ou que já possuem um viveiro e que precisam ampliar, ou precisam de reformas, ou que precisam de investimentos, ou que teriam interesse, né, na manifestação. Somente esses dois municípios, que no caso, Uberaba e Santa Juliana, que manifestaram que não tem interesse em ter nenhum viveiro aí no município. A outra pergunta que a gente colocou foi o seguinte: se o município possui algum tipo de programa destinado à recuperação, né, de APPs na bacia hidrográfica do Rio Araguari. Então, nós temos aqui, né, em verde, demarcado aqueles que possuem esses programas, né? Então, Serra do Salitre, Ibiá, nós temos aqui, deixa eu ver esse aqui que eu... Perdizes, né, também informou que tem um programa. Então, esses daqui são os municípios que informaram que possuem esses programas. E também, Serra do Salitre, já havia falado, ok? E Santa Juliana também disse que tem. A maioria dos municípios, inclusive aqueles que têm viveiros, que estão mais bem organizados, não possuem nenhum programa específico destinado à recuperação de APPs. Outra informação que a gente pediu, porque poderia, inclusive, fornecer para nós subsídios sobre a própria constituição do banco de sementes, a questão das espécies também necessárias, né, para a produção, para a recuperação dessas áreas, e a gente perguntou se o município possuía algum tipo de inventário de flora, de áreas de preservação permanente, recuperadas ou preservadas, né? Como vocês podem observar aqui, a maioria dos municípios responderam que não. Apenas aqui, né, o município de Serra do Salitre disse que possui apenas aqueles de um programa que eles têm, né, que é o programa Cerrado das Águas, do qual eles participam, ou, né, no caso, aqueles inventários de flora,
onde tem aqui alguns processos de intervenção em APP, que tramitam no caso desse município aqui, que é o município de Uberaba, né? Eles têm processos que tramitam na própria prefeitura, Uberaba licencia, inclusive, e como ela licencia, eles têm esses processos que entram, inclusive, para obtenção de intervenção em APP, eles têm essa informação. E a gente tem aqui patrocínio, que também tem, que informa aqui que ela tem um inventário, mas de nascentes urbanas, né? Então, aqui a gente teria patrocínio, poucos municípios, conforme vocês podem perceber que, na verdade, nós só temos 2 municípios que têm essa informação, e a maioria a gente pode perceber que ou é para programa específico, ou ela é para áreas específicas, como, por exemplo, nascente urbano. E a última pergunta que a gente colocou aqui foi se o município ou instituição ofereceria algum tipo de contrapartida para a construção de um viveiro, né, pelo CBH Araguari, por intermédio da agência equiparada em seu território, né? E qual tipo que ele ofereceria? A maioria respondeu que creio que sim, né? Alguns não especificaram o tipo que a gente pediu essa especificação. Alguns colocaram que não, né? Mas também já tinha manifestado que não tem interesse de ter, no caso aqui de Santa Juliana, que não tem interesse no viveiro. Muitos colocam aqui da necessidade de ampliação, né? E outros colocam que qualquer forma de contrapartida teria que estar no alcance do município, mas a grande maioria não especifica, né? Alguns apenas que especificam, tipo disponibilidade de área, água, né? Fornecimento de água, essas seriam as coisas que o município disponibilizaria, né? E alguns municípios aqui também já deixam claro o seguinte, que até tem interesse, né, no caso de implantação do viveiro, mas que é o município de Iraí de Minas, ele tem interesse na implantação, mas ele não tem nenhuma forma de, não ofereceria nenhum tipo de contrapartida, né, nem área, nem nada. Então, o município até gostaria, mas ele não estaria disposto a fornecer nada, né? E aqui alguns ainda colocam também uma estrutura para canteiros suspensos, para mudas em tubetes. Então, esse eu acredito que é o consolidado, lógico que isso vai estar disponibilizado depois para todo mundo, mas é o consolidado da pesquisa que a gente fez com os municípios, certo? Que esse consolidado, a gente, na sequência que nós vamos conversar com o IEF, até também, Tiago, para vocês do IEF perceberem quem é que está ou não, né, disponível aí a receber ou não um viveiro aí no seu município e talvez auxiliar ou fornecer algum tipo de contrapartida ou qualquer coisa assim. E também para que nós, né, do GT, possamos verificar aqueles municípios que já têm algum tipo de experiência, que têm realmente interesse, né, na construção de um viveiro. Então, os 2 itens da pauta que a gente tinha que apresentar, né, que eu tinha que apresentar para vocês, eram esses. O relatório da visita que a gente fez, que nos forneceu aí subsídios para a gente estabelecer que tipo de viveiro que a gente acredita que seja o mais recomendado, né, para implantação, e também o resultado dessa pesquisa feita aí com os municípios. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, que falta muita informação, que fica até difícil a gente pensar em um viveiro com produção, sendo que, no caso aqui, os próprios municípios não têm essas informações, né? Eles não têm informação sobre área degradada, não têm programas de recuperação de APPs, eles não... pode ser que nem nós, né, de Araguari, a gente até tem informação da área que está degradada, mas quanto dessa área degradada se tem interesse de recuperar por parte dos produtores, quantos desses estariam, né? Quanto dessa área aí estaria disponível para isso, até para que esse montante de mudas a gente pudesse estabelecer isso de uma forma mais direta. Por isso que lá dentro daquelas propostas de produção de mudas, a gente nem pensou em nada muito grande, né? A gente não pensou na construção de um viveiro para uma produção, como no caso de Biá, que tem capacidade de produção de 240 mil mudas. A gente não pensou em nada disso, porque a gente percebe aqui que falta muita informação para isso,
né? A gente precisaria melhorar, inclusive, essa questão com relação às próprias informações sobre os municípios, a elaboração de programas para que os municípios, né, juntamente aí com os produtores rurais, pudessem fazer recuperação dessas APPs. E eu acredito que após aí, né, o CAR ser realmente, vamos dizer assim, efetivado ou implantado, eu acredito que a nossa demanda, certamente, ela vai aumentar, né? Então, mas essas aí foram algumas colocações, algumas coisas que eu percebi e achei importante a gente colocar aqui dessa pesquisa, certo? Alguém gostaria de fazer alguma manifestação, fazer algum esclarecimento ou algum questionamento sobre essa parte aqui do questionário? Sandra. Sandra. Oi. Sandra. Oi. Vocês estão me entendendo que eu estou bem rouca? Percebi, Isabel. Mas só aproveitando a sua fala, que ao responder esse questionário, muitos municípios, né, alguns municípios me ligaram falando da dificuldade mesmo de informações, considerando que tem essa rotatividade, né, de secretários, e aí eles não estavam conseguindo ter essas informações. Por isso que muitos responderam aí de forma falha, né, nas respostas. Só para pontuar isso, porque você já tinha colocado, né, só para deixar registrado, que alguns de fato entraram em contato falando da dificuldade em responder, por não ter essas respostas. Sim, a gente já imaginava isso. Nós mesmos, né, nós mesmos aqui de Araguari, a gente estava com ausência ainda dessa informação, né? A gente só começou a pensar e gerar essa informação depois aí da nossa participação no grupo e do questionamento aí, do questionário que foi enviado para o município, aí que a gente conseguiu fazer parte dos estudos aí relativos ao município, né? Então, pessoal, isso aí é o produto, né, que nós temos inicialmente, são os dois produtos que nós temos inicialmente, tanto da vistoria quanto da consulta dos municípios. E agora eu acho que a gente poderia passar aqui para o Tiago, porque, né, no nosso último encontro aí, ficou definido aí, o Tiago verificar aí com relação ao IEF, né, sobre se o IEF realmente ia ser o gestor, ia ficar responsável, né, por esse viveiro, e também de definir a questão de localização desse viveiro, né? Eu não sei se com essas informações de hoje, Tiago, se muda alguma coisa aí no seu posicionamento. Então, vou passar a palavra aí para você se manifestar com relação a isso. Sandra, o Celismar está com a mão levantada, eu acredito que é para... Desculpa, eu não vi. Desculpa, Celismar, pode se manifestar. Esse questionário respondido, eu acho que ele traz alguns retratos além da questão de viveiro, né? Primeiro, essa dificuldade de informações de território por município. E aí a gente vem naquela falta, né, do nosso diagnóstico da bacia, que é algo que poderia nos dar muita informação que a gente aqui viu que está ausente. E a outra questão é a necessidade, eu vejo que esse diagnóstico nos coloca, que a gente vê aí que pouquíssimos municípios têm, de fato, algum tipo de programa, seja direto pelo município, por uma autarquia dentro do município, de recomposição, de recuperação ambiental das áreas de preservação. Então, isso nos aponta, enquanto comitê, né, não vou nem falar simplesmente nesse nosso grupo, uma necessidade maior de fomento dentro da área, do território do Comitê do Araguari, para estimular a elaboração, a criação desse tipo de programa. Porque fato é que todos nós temos o conhecimento da grande área que precisa ser recuperada no município, no território do Araguari. Não podemos dizer aqui hoje precisamente isso em números, mas todos nós temos aí o pleno conhecimento da grande necessidade desse tipo de trabalho. E outra coisa até que a gente comentou lá, e que a gente já percebeu em todos esses viveiros aí
que foram citados, onde há algum tipo de trabalho, é a gente buscar uma forma, talvez aí, até deixar para o próximo PPA, né, uma proposição de alguma ficha, de algo no sentido de a gente instituir aí um banco de sementes, né, para atender a região nossa da bacia, até no intuito de resgatar várias espécies que cada vez aí têm tido mais dificuldade de se encontrar na nossa bacia, né? E agora é o Thiago, né, o grande ponto, né, do posicionamento do IEF quanto à continuidade do projeto. Obrigada, Celismar, aí pela contribuição. É isso mesmo, né? As informações são algumas coisas que a gente já imaginava, né? Tiago, então vamos lá. Oi, Sandra. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos os membros também do GT. Então, conversando com o supervisor e também com a diretoria do IEF, nós chegamos ao consenso de que o IEF não tem condições de estar gerindo um novo viveiro, entendeu? Por quê? Porque, assim, como o recurso prevê a construção e não a manutenção, para nós do IEF fica inviável nós entrarmos nessa ideia de instalação e construção de um novo viveiro. E aí, o nosso foco como IEF é reestruturar os viveiros aqui existentes na região do Triângulo. Então, Tiago, eu não sei se o seu som aí parou, se você parou mesmo de falar. Então, o posicionamento do IEF é que o IEF, nesse momento, ele não tem interesse em implantação de nenhum outro novo viveiro, né? Seria Isso. só o que ele teria interesse, seria na questão de reestruturação dos viveiros que ele já possui, nos locais que ele já possui, que ainda tem viveiro funcionando. Exato, é isso? que no caso são nos municípios de Uberaba e Tuiutaba. E daí, até mesmo esse recurso pode ser destinado a uma outra instituição ou prefeitura que tenha mão de obra e estrutura suficientes para a instalação e manutenção do viveiro. Isso é muito bom, porque isso vem ao encontro até do que eu gostaria de falar na sequência após a sua manifestação. Porque eu, por exemplo, hoje vim com a missão, né, do meu prefeito, de falar que Araguari tem interesse, sim, em ter um viveiro, mas né, que esse viveiro seja, no nosso caso, seria uma questão de ampliação, né, de estrutura, e a gente teria interesse, sim, e o município faria, inclusive, essa gestão, mas, obviamente, que isso é para o município de Araguari, né? Então, eu entendo aí que agora a gente tem um recurso que nós precisamos, enquanto grupo aqui de trabalho, que nós precisamos, de acordo com o nosso plano de trabalho também, nós precisamos ir para outros pontos, né? Porque, se vocês se recordarem aí do nosso último plano de trabalho, ficou definido isso, né? Que primeiro a gente veria se o IEF, ele teria, né? Já que a rubrica, ela é nesse sentido, né? Com a parceria do IEF. E aí, caso o IEF entendesse que não, como o Thiago está se manifestando aí agora, e que só teria realmente interesse nessa reestruturação dos viveiros, e eu acredito, Thiago, vê se eu estou enganado, eu acredito que, logicamente, que o IEF vai querer aí, obviamente, uma parte desses recursos para fazer essas reestruturações dos viveiros, no caso, que fazem parte da bacia. Estou certa ou errado? Então, o problema é que nenhum dos dois viveiros fazem parte da bacia. Tá, nem o de Uberaba. Nem o de Uberaba. Certo. Então, no caso, seria tudo, então, para os outros municípios, então. Sim. Todos esses outros recursos. Uhum. Sim, né? Então, já que é assim, pessoal, a gente parte agora, lá do nosso plano de trabalho, a gente parte para a nossa outra
o nosso outro ponto, né, do plano de trabalho, que é uma vez diante dessa manifestação do IEF, e como vários municípios aqui se manifestaram, né, manifestaram interesse, inclusive na construção desses viveiros, a gente tinha proposto aqui dentro do nosso grupo uma reunião, né, com esses municípios, para a gente poder, talvez, esclarecer isso melhor para o nosso grupo, né, colocar para o pessoal e deixar isso de forma bem clara, né, que é só uma implantação, que não tem recursos para manutenção, que o município teria que assumir todos esses custos aí de manutenção, que não são poucos, obviamente. Quem tem viveiro sabe muito bem disso, que não é fácil, né, você gerir um viveiro e principalmente garantir a sua manutenção. Mas agora nós estamos diante da situação, que seria o nosso próximo passo, seria a gente fazer, então, essa reunião com os municípios, no caso, os municípios que manifestaram aí interesse, né, na construção desse viveiro, fazer essas colocações de formas mais claras, e aí eu penso que, diante disso, a gente poderia até ver se nós vamos manter aquele mesmo quantitativo de município, que poderia aí, fazer parte, né? Se a gente teria os mesmos municípios disponíveis a receber esse viveiro e fazer a sua gestão e manutenção e tudo mais, até para a gente poder definir se nós vamos dividir esse recurso, se nós vamos estabelecer um quantitativo. Sandra. Pode falar, Celismar. O que acontece? Eu acho que a primeira coisa, antes de marcar com esses municípios que têm intenção de viveiros, é o seguinte: esse recurso do IEF é uma ficha, aparentemente, uma ficha dedicada, não foi um edital de demanda espontânea. É uma ficha dedicada a uma necessidade do IEF. O IEF não tendo interesse nessa ficha, para que a gente possa dar a finalidade para outra instituição desse recurso, se eu não me engano, talvez teriam que alterar essa questão do PPA, até que eu acho que a gente deveria consultar a questão jurídica, né, do comitê para isso, porque, a princípio, a ficha é dedicada a uma demanda do IEF há tempos atrás, não é isso, Isabel? Exatamente, Celismar. Levantei a mão para poder auxiliar vocês. O Matheus também está aí para auxiliar. O trabalho do GT agora seria fazer o relatório, né, falando para a CTPlan que o IEF, eu não sei se seria a palavra certa, mas está abrindo mão, por não ter condições, né, de fazer a gestão, mas vocês podem sugerir, tá, as questões para a CTPlan tomar a decisão deles. Aí é baseado no trabalho de vocês, né, vocês, logicamente, vão ser convidados para a reunião da CTPlan, baseado no relatório de vocês, aí a CTPlan ela vai falar, olha, baseado, né, subsidiado pelo trabalho do GT, o GT pontuou isso, foi lá no IBA, viu as condições, né, ouviu o IEF, né, e aí a CTPlan ela vai começar a fazer trabalho, se vai mexer na rubrica do PPA, porque aí entra a questão de trabalhar na rubrica do PPA, para uma aprovação da plenária, para no próximo ano isso ser liberado para trabalho. Então, assim, hoje, Sandra, o GT ele não tem como tomar essa decisão. A gente vai dividir, vamos supor, a gente vai dividir uma fatia para um quantitativo para outro, não. O que vocês podem fazer, e é o trabalho de vocês, é pontuar para subsidiar a decisão do comitê. Hoje vocês já têm a definição do IEF, que é a principal, né? Talvez se a gente tivesse tido, né, essa decisão lá atrás, talvez hoje não teria nem o trabalho do GT, né? Mas é muito importante ter o trabalho do GT para conhecer, de fato, a necessidade da bacia. Então, hoje vocês têm a necessidade da bacia, os dados dos municípios que se interessam, né, interessaram em ter o viveiro, né?
E aí, com isso, Sandra, vocês vão pontuar todas essas questões e sugerir para a CTPlan. E aí, a CTPlan, ela vai trabalhar em cima desse relatório de vocês para mandar isso para a plenária. É assim Isabel, que funciona. mesmo a reunião nossa sendo gravada, né, vai gerar uma ata. Eu acho que o importante era essa manifestação de declínio do IEF na rubrica, ela vir formal, Sim. né? Ela vir formal. E aí o próximo passo, assim, a princípio a gente olha a razão de existir do GT, ela expiraria, mas não. A gente identificou, Não. graças ao belíssimo trabalho da Isso Sandra, da foi equipe, importante, né, né? Felismar? A gente identificou toda uma demanda e uma questão. Então, acho que agora a gente tem a oportunidade de fazer uma sugestão à CTPlan, né, diante ao declínio do IEF, e até a justificativa do IEF formal, acho que vai contribuir muito para isso, que é a dificuldade na manutenção e gestão desses viveiros, e a gente sugerir à CTPlan, talvez uma alteração aí, né, nessas rubricas, no planejamento financeiro, até uma fórmula de que a gente possa não somente fomentar a implantação, mas de alguma forma, por algum caminho, né, contribuir com a manutenção desse viveiro. Quando a gente fala contribuir com a manutenção, às vezes a pessoa pensa direto na contratação de mão de obra, mas às vezes não precisa ser necessário a contratação de mão de obra. A aquisição de vários insumos do mercado, você desonera o parceiro e possibilita ele fazer a contratação da mão de obra, né? Então, isso é um universo E o amplo a ser posicionamento. discutido. E o posicionamento IF, já desde o início, já mostrou as dificuldades deles, né, Selismar? Eles já estavam mostrando as dificuldades, pontuando, né, que de fato é a manutenção. E eu, assim, eu avalio que foi muito válido esse GT, porque a gente conheceu aí o anseio dos municípios, né? A gente está com uma rubrica ali, mas que estava para o IEF, mas a gente viu que os municípios, eles querem, né, o viveiro. Então, a gente pode trabalhar nessa linha, Sandra. Esse trabalho do GT que foi muito importante, já não deu pelo menos dois cenários. O cenário de que não somente investir na edificação de viveiros, do reforma e ampliação, mas achar uma fórmula dentro da legalidade da ação do comitê para contribuir com a manutenção, e que o comitê precisa fomentar mais projetos de recuperação de áreas degradadas, porque dentro dos municípios da bacia consultada é quase aí unanimidade a ausência de programas voltados para essa necessidade. E a gente vai conversando aí com esses municípios, muitos vão falar a mesma coisa, ausência de recursos. E nós, comitê, temos recurso para isso, né? Essa é uma das prerrogativas de investimento dos recursos do comitê. Então, acho que a gente tem como sinalizar isso para a CTPlan, um maior fomento, né, em editais, em ações que venham promover, que venham difundir esses trabalhos de recuperação de áreas degradadas dentro da bacia. Muito obrigado. Bom, Sandra, sim, pode eu falar. acho muito importante o que o Selismar falou, na questão do IEF, formalizar isso, porque isso, de fato, ele é uma rubrica do PPA, né? E isso também pode ser um anexo do próprio relatório de vocês, que foi baseado nessa decisão, né? Que vocês partiram para outra linha, né? De possibilidades. Eu acho que são linhas de possibilidades, né? Isso é importante. Certo, Isabel. Então, vamos fazer então uma organização aqui. Então, pelo que você está colocando, então a gente teria que estabelecer primeiro, aí na nossa primeira próxima ação, vamos dizer assim, a gente precisaria, Tiago, dessa manifestação, se possível, por escrito, né, Isabel? Isso. Uma manifestação oficial, né? É possível, Tiago? Ok. Sim, sim, é possível. Uhum. Faço até ainda hoje essa manifestação. Ok. Então, a manifestação por escrito do IEF, certo? Do não interesse. E já com essa manifestação e diante de todas as colocações, então eu penso que a gente pode já partir, né, aí para a elaboração de um relatório final do GT, certo? E aí, o que eu gostaria de colocar e questionar é o seguinte, para eu poder até
elaborar esse relatório. Dentro desse relatório, Isabel, nós podemos colocar todos esses produtos, tudo que a gente conseguiu produzir, tudo que a gente gerou, todos os questionários. A manifestação das prefeituras é importante, né? Que todas as prefeituras, inclusive se o município tem a área, tem o interesse de ter, né? Tudo, as atas, as sínteses, tudo vai ser colocado nesse relatório. Certo. E aí, então, agora eu penso que, então, o próximo passo aí, já até economizando aí, né, por um lado, o nosso tempo, né, uma pena que a gente não pôde realmente fazer com que fosse mais efetivo, né, dentro da proposta aí do GT, mas aí então eu faria a elaboração desse relatório, o IF apresentaria essa manifestação por escrito, né, que pode ser encaminhada por e-mail, Isabel, para você? Pode. Eu acho que se fosse um ofício era melhor, porque a gente coloca o documento formal dentro do próprio relatório do GT. Certo. Então, aí o Tiago vai, então, providenciar isso para nós. Eu vou fazer a elaboração desse relatório e aí só vamos, então, chamar mais uma reunião para apresentação do relatório, colocando todos esses produtos que eu, inclusive, apresentei hoje para vocês como anexos desse relatório, tudo bem? Pode ser, Isabel? Sim. E aí a gente apresentando, então, a próxima reunião seria para apresentação desse relatório final, aprovação de todos os membros do GT, e aí nós já poderíamos né, diante dessa aprovação do relatório, acredito que a nossa função, então, enquanto grupo de trabalho, pelo menos no primeiro momento, estaria finalizada. Certo? Isso. Aí, Sandra, para você ter planos, convocar, vocês serão convocados, né? Até o Celismar faz parte da CT Plan, o IEF também faz, mas com a Daiane, né? E vocês serão chamados, né, para defender o relatório de vocês, apresentar tudo mais. Certo. Não, ok, então. Eu vou, então, agora, já que a gente ainda está dentro do prazo e temos aí um relativo tempo hábil, dentro do nosso cronograma aqui, deixa eu só abrir ele, que eu tenho ele aqui fácil. Vou abrir só para a gente já poder já fazer esse resumo aí. A gente tinha aqui um cronograma que a gente iria, talvez, fazer mais algumas visitas a algumas coisas, faria reunião com os municípios. Dentro aí das ideias, a gente já chegou que a gente não vai ter essa etapa, né, do nosso plano de trabalho, diante da decisão aí do IEF, certo? Então, eu penso que a gente agora já vai partir lá para a construção, o termo de referência, eu acredito que não é bem um termo de referência, mas nós vamos ter algumas pontuações, né, de necessidade mínima do que um viveiro precisa, e já vamos direto para a elaboração do relatório final. Só que eu penso que a gente pode economizar esse tempo aí. E eu penso que, assim, eu preciso de um tempo maior, né, porque é um relatório um pouco mais denso, mais robusto, né? Então, eu penso que talvez no dia 1º do 11, ou no mais tardar no 22/11, talvez 22/11 fica mais tranquilo. Eu já posso fazer essa apresentação do relatório para o grupo. E aí, essa data fica boa para vocês ou não? Sandra, deixa eu só te fazer uma pergunta, se você puder, tá? Se não ficar ruim para você. No final do ano, a gente costuma, assim, no mês de novembro, já alinhar tudo que tem. Se tiver que passar em plenária, a gente já passa. Eu não estou prometendo, não. Mas seria bom se, de repente, a gente, eu não sei se vai ter alguma proposta de alteração em PPA. Quanto antes mandar esse relatório, a gente conseguir pautar isso na CTPAN, e isso for para o plenário esse ano, a gente consegue utilizar isso o ano que vem já. Se a gente dar isso, a gente só vai conseguir o ano que vem. E aí, se aprovar o ano que vem, é só no outro ano. Então, assim, para pontuar isso para vocês, se de repente você achar que consegue mandar isso antes do final desse mês, só para pontuar, assim, o trâmite que sabe? Deixar isso vocês já cientes. Eu, assim, antes do dia 25/10, eu não consigo, Isabel. Eu tô com uma agenda extremamente apertada
e antes do dia 25/10 eu não consigo finalizar esse relatório para apresentar para o grupo. A gente poderia, talvez, a gente está previsto aí uma reunião 25/10, mas eu acho que eu não consigo nessa data. E aí eu queria saber de você, qual que seria a última data aí para poder ir para o CT-Plan? Qual que seria? Você tem uma previsão de data para pelo menos eu tentar me organizar? Um cronograma aqui, só para mim poder ver. Só vou pegar aqui o cronograma para me ver que é a data do plano. Só para a gente tentar fechar essa data. Ó, eu tô com a CT-Plan marcada aqui, uma data ordinária, mas a gente tenta pôr ela extraordinária, professor, para o dia 4/11. Certo. E então você acha que se a gente fizer no dia 1/11, que já vai sair aprovado, você acha que então dá para a gente encaminhar, então? Não, não dá, quer ver? Deveria ser. Deixa eu só fazer a conta aqui. A convocação tem que sair da CT-Plan dia 26. Ah, desculpa, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 24. CT-Plan. Eu tenho que mandar esse relatório de vocês até dia 24 para entrar na pauta. A Isabel, realmente eu não consigo. Nessa data eu não consigo. Eu tenho, inclusive, uma viagem marcada na semana que vem e não tem como eu desmarcar. Então, não tem como elaborar isso na semana que vem, porque essa data já é na outra semana, né? Aí, no caso, você iria sugerir dia 1º? Seria isso? Eu iria sugerir dia 1º, apresentar dia 1º esse relatório. O que eu posso fazer com o grupo, se o grupo concordar, é o seguinte: eu posso tentar fazer antes, mas eu não quero prometer, porque eu não gosto de prometer nada, nem marcar nada e não cumprir. Certo. Então, uma data certeza que eu consigo colocar é 1/11. Se eu conseguir me organizar, né, talvez eu consiga apresentar antes. E talvez a gente... Porque a nossa próxima reunião aí, ela estaria marcada para 25/10, né? Então, 24 a gente ainda não conseguiria. Não, então a gente já deixa essa data, Sandra. Se a gente conseguir antes, a gente deixa a data. Porque já estava até essa data, né? Do dia 1/11, já tinha uma reunião marcada no dia PVV. Então, se eu conseguir antes, a gente manifesta, avisa aí para o grupo e a gente finaliza isso antes. Mas eu não quero prometer e vou pedir para o grupo, infelizmente, a gente vai ter que ficar com a data aí de 1/11. Mas se eu conseguir finalizar antes, eu aviso para você, Isabel. E aí você já pode chamar o grupo, já chamar a reunião do grupo para a gente poder finalizar. Tá bom? Certo, combinado. Certinho? Ok, pessoal? Tá tranquilo? Então, não sei se a Isabel tem mais alguma colocação, mais algum questionamento. E, se não, eu acredito que a gente já conseguiu, assim, finalizar essa questão aí, né? Dos encaminhamentos, dos procedimentos, certo? Certo. Se alguém tiver alguma colocação, senão a gente finaliza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sandra. Espero que estejam todos bem. Eu só queria pedir, se já finalizaram tudo, para a gente abrir a câmera aos presentes, quem puder, para fazer o registro da reunião de hoje, por favor. Alguém mais? A câmera da Sandra tá aberta? Não. Tô vendo ela, tô vendo o Thiago. Felismar, Matheus, você e eu. Tem 4 pessoas com a câmera aberta. Pessoal, quem mais puder abrir, por favor. Thiago.
Agora a Sandra apareceu. Tá bom, então, pessoal, muito obrigado. Um ótimo resto de dia para todos. Boa tarde a todos. Melhora aí, Isabel. Melhoras mesmo, Isabel. Então, gente, muito obrigada a todos aí que puderam estar presentes aí conosco hoje. Ok? Até mais. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, Thiago.